Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O estado do Amazonas assiste pela segunda vez em menos de 3 anos um massacre em penitenciárias da capital do estado, Manaus. No novo episódio, 55 detentos foram assassinados por supostos rivais de uma facção criminosa. Por que a tragédia se repete? Por onde começar a mudar a situação de nossas penitenciárias? Vamos conversar sobre o tema com os deputados Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Sanderson, por que essa repetição de uma chacina? A gente está vendo novamente uma chacina numa penitenciária. Daniela, brasileiras, é um prazer estar aqui conversando com a TV Câmara e com o povo brasileiro. E, infelizmente, novamente, nós tratando aqui de um tema muito triste para todos nós brasileiros. Em 3 anos, 110 pessoas foram vítimas de um sistema prisional falido, produto talvez de décadas de irresponsabilidades de gestão. E o meu colega Subtenente Gonzaga, eu imputo sim a falta de gestão, porque o Estado, o próprio nome diz polis, o Estado existe como fundamento para prestar segurança, polícia, enfim. E o sistema prisional faz parte do sistema de segurança. A população brasileira cresceu, a criminalidade cresceu, como em muitos países do mundo também cresceu, e o número de vagas, ou seja, o número de investimento público, o orçamento para construção de presídios não cresceu. Nós precisamos investir. O número de vagas hoje no Brasil é o mesmo de 40 anos atrás. Logo, a depravação, a subversão da vida de um ser humano dentro do sistema prisional quase que o leva à barbárie, como aconteceu há 3 anos atrás em Manaus, agora de novo, mais 55 mortos no sistema prisional de Manaus, algo que nós reputamos sim como falta de gestão, falta de prioridade dos governos em investir sim na criação de condições para o preso, o apenado, entrar no sistema e sair melhor do que ele entrou e não pior. Deputado Subtenente Gonzaga, o senhor concorda? É preciso aumentar o número de vagas? Eu concordo, né? Eu acho que, primeiro, cumprimentar a Daniela, nossos espectadores, o Sanderson, obrigado por nos convidar aqui novamente, falar de um tema vital para a nossa segurança pública e para a cidadania. É um acúmulo, né, de erros que nós tivemos ao longo de décadas e que eu acho que a síntese é o sistema prisional, a política penal no Brasil foi em fundamentos equivocados, né? Nós partimos de uma premissa de que não podíamos aumentar a população carcerária porque o sistema é ruim. E com isso nós não cuidamos do sistema. Acho que nós temos que partir de alguns fundamentos constitucionais. Por exemplo, a nossa Constituição não prevê pena de morte, não prevê prisão perpétua, não prevê trabalho forçado. Então esse é o limite constitucional que nós temos que trabalhar. Por outro lado, as políticas de despenalização, as políticas de desencarceramento, na minha avaliação, elas foram equivocadas porque partiu da premissa de que não podia levar as pessoas para o sistema, ao invés de fazer todos passar pelo sistema e sair pela porta da frente, e não pela porta da entrada, né? Nós estamos querendo que as pessoas não entrem no sistema. E com isso nós deixamos de priorizar o sistema. Enquanto cidadão, eu tenho direito à raiva, à vingança, ao ódio, mas enquanto Estado, eu tenho a obrigação de construir um sistema numa perspectiva da cidadania, da ressocialização. Então, se eu não admito isso, eu vou deixar de investir. E hoje nós estamos num caos tão grande, porque não tem como resolver o problema se nós não priorizarmos recurso financeiro. Eu acho que o caos é tão grande que nós temos sim que pensar em aumentar vagas, né? Mas não tinha recurso, a burocracia é muito grande, contingenciamento de recursos do fundo penitenciário, uma distribuição de responsabilidade entre Estado e União
que nunca deu certo. Então, é preciso de ajustar a política pública para o sistema prisional no Brasil. E uma das coisas fundamentais é criar vagas. Isso nós não podemos abrir mão disso. Por outro lado, é fazer as pessoas cumprir com rigor a pena. Eu tenho discutido muito, Daniela, com muitos atores aqui na Câmara, na sociedade, que diz o seguinte, como o sistema ele é desumano, então nós não podemos colocar ninguém lá porque nós não podemos submeter ninguém à condição desumana. E por essa condição desumana, parte da nossa sociedade, dos governos, tem uma tendência a tornar menos rígido o cumprimento da pena. Eu entendo que a rigidez do cumprimento da pena, o rigor do cumprimento da pena, dialoga com cidadania, dialoga com direitos humanos. Eu acho que não é o rigor do cumprimento que viola os direitos humanos. As condições do cumprimento, sim. Se não tem espaço, se tem 50 pessoas onde só cabe 10, isso é violação de direitos humanos por parte do Estado, sim. Tá certo? Mas se eu tenho o espaço e dou um rigor, por exemplo, na progressão do regime, tá? É um absurdo você pegar alguém que assassinou com requinte de crueldade, violência e admitir uma progressão dos 16%, a 1/6 da pena. Então eu posso dar todas as condições de humanização do cumprimento da pena, mas deixar ele lá por pelo menos 70% do tempo dele para ele progredir. Ele tem que cumprir a pena dele. Isso não acontece. E junto essa política de falta de vaga com um sistema desumano e que, portanto, leva o Estado a não querer colocá-lo lá dentro, o Estado perdeu o controle do sistema prisional e gerou esse caos que Manaus é apenas uma referência, né? Eu acho que nós precisamos de modificar a legislação, nós temos proposta de modificação de legislação, no sentido de tornar mais rígido o cumprimento do regime fechado. Precisamos de investir em vagas, porque se tivermos uma legislação forte, se aumentarmos o tempo de progressão do regime, por exemplo, mas não ampliar a vaga, nós vamos manter estrangulado da mesma forma. Então não tem uma solução só, mas é resultado de equívocos históricos na política de execução penal no Brasil. Deputado Sanderson, o senhor concorda? De onde viriam recursos para atender essa necessidade? Vejam, eu imagino e tenho trabalhado nesse sentido que não será apenas uma atitude ou uma ação ou uma estratégia, meu colega subtenente Gonzaga, que resolverá essa questão. É um conjunto de ações, mas passa sim por ações aqui do Congresso Nacional, né? Inclusive eu estou trabalhando na construção de um projeto de lei para tornar mais rígida a questão do controle da comunicação ou da não comunicação de apenados com o mundo exterior. Já há tecnologia mundo afora para fazer o tal de cercamento eletrônico nos presídios, para que não haja comunicação de presos via celular, WhatsApp ou qualquer tipo de meio telemático, né? Isso existe, essa tecnologia, agora é uma tecnologia cara. E nós precisamos investir nisso aí, porque por muito tempo, e aí talvez esteja a raiz do problema, por muito tempo, talvez 30 anos, se tratou de segurança pública apenas encarando como segurança pública Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civis, Polícia Rodoviária Federal, viaturas, homens nas ruas, coletes balísticos. Claro que isso é fundamental, isso é essencial. Mas o sistema prisional como um todo ficou alijado do sistema de segurança pública, quando o sistema prisional ele é parte fundamental do conjunto. Parte fundamental. E é um reflexo de um impacto direto no crime nas ruas, né, deputado? O crime nas ruas. Né? Em muitos estados, sequer há carreira dos agentes prisionais. Né? Em alguns estados é a Polícia Militar que faz, outros é Guarda Municipal que faz. Né? Então nós precisamos, e subtenente Gonzaga tramita aqui na Câmara dos Deputados, pronto para ser pautado, inclusive a chamada PEC 372, que cria a Polícia Penal. Algo que já existe na maioria dos países do mundo. Nos Estados Unidos, a polícia penal é uma realidade há muito tempo. Que é o quê? Fazer com que o homem que está ali fazendo a gestão dos presídios, fazendo a segurança dos presídios e fazendo o controle dos presídios, seja um homem policial penal preparado, bem recrutado, bem pago, inclusive, para evitar situações que nós todos os dias presenciamos. Só ano passado, em São Paulo,
foram feitas 10 mil apreensões de celulares nos presídios de São Paulo. Somente em São Paulo, ano passado, foram arrecadados 10 mil aparelhos celulares. E dentro das casas prisionais só de São Paulo. Imagine no Brasil inteiro. Nas 5 penitenciárias federais que nós temos no Brasil, né, não há registro de celulares. Como é que o celular chega dentro da penitenciária, deputado? Nós temos uma fragilidade, uma vulnerabilidade, né? O sistema, como eu digo, é quase que um queijo suíço, né? Por muito tempo se acreditou, não, os profissionais que trabalham no sistema prisional é que permite. Não, nós vimos hoje que tem visita íntima, visita de familiares, visita de religiosos, visita de psicólogos, de advogados, né? E que muitas das vezes esses celulares entram através desses atores, né? Se tivesse um controle mais rígido, como tem, por exemplo, nos presídios federais, dos 5 presídios federais, não há registro de motins, não há registro de mortandades, não há registro sequer de aparelhos celulares dentro dos presídios federais, porque o controle é rígido. Há uma disciplina, há uma espécie de um protocolo de procedimento, né? E nisso aí nós temos que investir, né? Da onde virá o orçamento? Nós somos a 9ª economia do mundo. Eu venho da Polícia Federal, né? Onde nós, nos últimos tempos, nos dedicamos muito a combater a corrupção. E nós vimos que só em corrupção, nós botamos ralo afora cerca de 200 bilhões por ano. Isso é um dado, não é um achismo, é um dado oficial feito pela Polícia Federal. 200 bilhões por ano vão para o ralo da corrupção. Um presídio federal, que é em alto nível, é o padrão norte-americano, custa em torno de 45 milhões. Então imagine, 200 bilhões que vão todos os anos para o ralo da corrupção e nós não temos dinheiro para investir, não. Nós não temos interesse e prioridade para investir. Não, vamos construir. Por muito tempo se pensou, não, nós temos que construir, em vez de presídios, escolas e hospitais. Eu digo, não, nós temos que construir escolas, temos que construir hospitais e temos que, nesse momento, também construir presídios. Porque é desumano tu contar com um presídio onde cabe, como o superintendente Gonzaga falou, onde cabem 50 pessoas, tem 300 presos. Deputado, a gente vai fazer uma pequena pausa. O deputado subtenente Gonzaga vai acrescentar as informações na volta. Câmara Debate volta já. Nós estamos ouvindo os deputados Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Nosso tema é o sistema penitenciário. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o sistema penitenciário com os deputados Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Deputado subtenente Gonzaga, o senhor queria acrescentar informações Eu queria dialogar com o deputado Sanderson e cumprimentá-lo pela iniciativa do projeto para cuidar da comunicação no presídio. E compartilhar com ele o projeto que está no plenário, que foi resultado de uma comissão que nós trabalhamos desde 2016, em que, entre vários aspectos, nós trabalhamos exatamente essa questão, tendo como base essa tecnologia que já permite esse monitoramento, que pode ser um monitoramento remoto, ponto a ponto, pode ser esse circuito, circuito eletrônico para identificar telefone no presídio. E a gente faz uma coisa, Santos, nesse texto, e é resultado do debate na comissão especial, que é transformar, né, alterar o Código Penal para colocar lá no artigo 92, como efeito automático da condenação, a perda ao direito ao sigilo e à privacidade da comunicação, e que no regime fechado seria aplicado para todo mundo. A partir desse conceito, nós criamos o que nós chamamos de um lastro jurídico para efetivamente fazer o monitoramento, né? Nós estamos alterando, inclusive, a lei das telecomunicações para obrigar os operadores a fornecer o serviço e tecnologia para que o Estado faça o monitoramento. Estamos criando a obrigação, inclusive, mas a autonomia do gestor do sistema prisional, dentro de um protocolo, obviamente, destruir esses equipamentos. Então, a gente cria, estamos
tipificando a conduta de utilizar o equipamento no presídio. Hoje, se você introduzir um aparelho de telefone no presídio, você comete um crime. Quem está lá dentro, se usar, Quem utiliza, não. é uma infração disciplinar. Então, nós estamos tipificando. Então, eu entendo que nós temos hoje uma alternativa no plenário. Esse projeto não estava na pauta por causa das medidas provisórias, mas ele já esteve várias vezes. Eu acho que tem um consenso para a gente votar, que do ponto de vista da comunicação no presídio, eu acho que tem uma solução razoável. Não tem solução perfeita, mas tem uma solução razoável, porque exatamente na direção do que você defende, aproveita a tecnologia existente, admite a tecnologia existente para fazer tem como fazer o monitoramento. Agora, tem que ser prioridade do Estado. E a questão do recurso, infelizmente, a primeira decisão é política, se nós queremos ou não dar eficácia ao sistema prisional. Se nós queremos, se o Estado brasileiro quer dar eficácia ao sistema prisional, nós vamos ter que resolver o problema orçamentário. Aí entra, de novo, a questão da opção política do governo. E nós acreditamos que o Bolsonaro tem como opção política resolver essa questão do sistema prisional. Deputado Sanderson, que é da base do governo, vai contar para nós. É uma questão de prioridade, né? E Jair Bolsonaro tem como um dos seus lastros na plataforma de governo, né, a diminuição da violência. E não há como diminuir a violência hoje sem dar uma condição absolutamente viável do preso ou do apenado entrar e sair melhor do que ele entrou. Hoje, como regra, né, nós estamos com 70% de reincidência. É um dos maiores índices de reincidência do mundo. Isso é inaceitável. Nós vamos prender o sujeito e, de cada 10 sujeitos presos, 70 vão voltar para o sistema prisional. Então, corrigir isso aí é uma questão de governo, ou melhor, uma questão de Estado. Né? E que nós precisamos, sim, investir, priorizar. Agora, uma questão que também não pode passar em branco é aí a contribuição do Congresso Nacional em fazer alguns ajustes. Houve, recentemente, agora, a inclusão no Código Penal, o Superintendente Gonzaga referiu aqui, do artigo 349-A, que penaliza aqueles que, de alguma forma, contribuem para a entrada de celulares e de qualquer tipo de equipamento de comunicação. E por que a gente fala tanto de comunicação? Porque se entra celular para dentro de um presídio, ele ali está fazendo um escritório do crime. Nós temos em Porto Alegre chamado Presídio Central, né, que é um presídio dos piores do Brasil, dizem que pode ser um dos piores presídios do mundo. Né, dada a falta de condições, não tem água, não tem luz, superlotação. E aí o Estado perdeu o controle ao ponto de ter muitos celulares e muitos crimes sendo engendrados dentro dos presídios. Execuções, assalto a bancos organizados dentro do presídio. E a comunicação que os líderes de dentro do presídio dão aos seus braços operacionais lá na rua é por telefone. Essa penalização introduzida no Código Penal, o artigo 349, é um termo circunstanciado. Então, o sujeito, seja ele quem for, um parente, uma namorada, um namorado, um advogado, um psicólogo, um religioso, que for pego introduzido no celular, ele vai fazer um TC, ele vai ser submetido a um termo circunstanciado, é uma pena irrisória e não dá nada. Então, nós teremos que achar uma maneira, não, penalizar como um crime grave que é. Eu reputo a comunicação, o corte da comunicação do apenado com o mundo externo, fundamental. Nós precisamos cortar essa comunicação. Provavelmente, esses 55 mortos lá em Manaus receberam comando ou houve uma organização, talvez até nacional. Por que lá em Manaus? Né? Será que não houve uma estrutura organizada para que aquilo que já era emblemático, há 3 anos em Manaus houve 57 mortes, agora mais 55 mortes. Já pensou uma terceira mortandade em Manaus? E será que não está havendo comunicação entre os líderes dessas quadrilhas no Brasil inteiro? Então, cortar a comunicação, para nós, é fundamental. Eu queria dialogar com você, Santos, dois aspectos. Voltando à questão da Polícia Penal. Nós precisamos, sim, de transformar os agentes penitenciários em policiais com competência de investigação. Você não pode... Como é que funciona hoje? Os agentes sequer são policiais. Tá? Eles têm o poder de polícia, mas eles estão lá como um vigia. Então, eles não têm o poder de polícia. E, tendo o poder de polícia, do jeito que a PEC está colocada, também não tem o poder de investigação.
o único agente do Estado que está dentro do sistema prisional são os agentes. Então eles precisam de ser polícia e com capacidade de investigação. Porque não é possível, né? Aí a gente entra na discussão histórica nossa da polícia completa, mas não é possível você ter um agente de Estado num espaço com exclusividade, não ter outro agente lá, e aí não ser dada essa competência daquilo que ele presencia, o que ele identifica de práticas criminosas, ele não tem como transformar isso, sustentar isso num processo. Então fica submetido a um inquérito que não vai ser aberto. Então a prática recorrente e até às vezes permanente de crime por muitos desses atores que estão, desses presos que estão lá dentro, eles não são penalizados porque nós ficamos dependentes de um inquérito aberto por um delegado. Então, esse é um problema. A outra questão da comunicação, nós temos que superar, na minha visão, uma discussão que eu acompanhei aqui por 4 anos, que é uma tentativa de responsabilizar as operadoras para fazer o monitoramento. O monitoramento tem que ser do Estado. As operadoras, né, foi o resultado da nossa comissão, as operadoras se sentem proibidas de fornecer dados para monitoramento, porque a lei do sigilo de dados impede. Essa é a realidade. E aí você falou, Sandro, da tecnologia, a tecnologia existe realmente que permite esse monitoramento. Então, e defendendo aqui a construção que foi feita na comissão, não é minha, então por isso eu sinto a vontade para defender, o resultado dessa comissão aponta que nós precisamos de garantir na lei a obrigação das operadoras de fornecer o acesso às informações para o monitoramento. Fornecer para quem? Fornecer para o Estado. O monitoramento tem que ser de responsabilidade do Estado. Então, para dialogar e concordar, né? E acho que Manaus é resultado da proibição do monitoramento também, porque tem uma limitação legal. Tem a gestão, mas tem uma proibição. Então, acho que nós temos sim que avançar em transformar, acabar com esse direito do preso à privacidade e ao sigilo da comunicação. No regime fechado, todo mundo ser submetido, porque abre o laço jurídico para o monitoramento e para o uso dessa tecnologia que está disponível é possível hoje, através desse circuito que o deputado Santos colocou, ou através mesmo de análise, de monitoramento de tráfego de dados, identificar o ponto exato que tem um aparelho funcionando, ele emite sinais. Tá certo? Microinterceptações de sinais. Você pode ir lá e aprender. E nesse texto aqui, Sandro, nós estamos admitindo a destruição, tá certo? Encontrou, queria só trazer mais um ingrediente aí, falando de Manaus. Manaus era um presídio sob vigilância privada. É uma demonstração de que esse modelo não é o ideal? Eu não concordo com o modelo privado, né? A função, mais uma vez, né, voltando lá no início da minha fala, o sistema prisional faz parte do sistema de segurança pública. Achar que retirando o sistema prisional do corpo de segurança pública vai resolver o problema é um ledo engano, né? Nós não temos bons exemplos no mundo onde presídios privados deram certo, né? Então, nós temos que sim investir em algo que está dando muito certo, que é o sistema prisional federal. Nós hoje temos 5 penitenciários federais com rigor disciplinar, com regras claras. Todo preso que entra lá, o próprio advogado é notificado. As regras aqui são essas e essas e essas. Se ele quebrar a regra, ele não vai ter direito à visita íntima, ele não vai ter direito a banho de sol, ele não vai ter direito a se comunicar com o familiar, né? Essas regras são claras. Então, rigorismo disciplinar. Investimento no homem que está ali fazendo a gestão e o controle dos presos. Os agentes penitenciários federais, né, têm uma qualificação igual ao dos agentes federais da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal. São recrutados da mesma forma. Isso aí também arrasta para dentro do sistema algo que no sistema estadual ou municipal não tem, né? Que é investimento em homem qualificado, motivado, fazendo a gestão e o controle dos presos. Deputado Gonzaga, 30 segundinhos para a gente encerrar. Realmente a terceirização é um equívoco, a privatização também. E o sistema prisional federal está funcionando porque não admite a superlotação. Então é possível executar a pena corretamente. Então, uma das condicionantes é não ter superlotação. Nenhum policial, nenhum sistema prende e leva para o prisional.
ele tem que ser admitido lá. E jamais, em momento algum, foi admitido sequer ocupar todos a disponibilidade de vaga. Então, esse é um exemplo de que temos que ampliar vagas se quisermos garantir rigidez no cumprimento da pena. Deputados, obrigada pela participação. Câmara Debate termina aqui. Eu sou Daniela André e conversei sobre sistema penitenciário com os deputados Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.